A luz da cidade entrou em cortes longos pela janela do penthouse, desenhando faixas de neon sobre o corpo dele. Geraldine ficou imóvel por um instante que durou uma eternidade curta demais. Havia algo de primitivo e exposto naquele silêncio. Pele marcada, tatuagens que contavam histórias de territórios e lealdades, a linha austera da clavícula e a maneira como ele não sentiu necessidade de cobrir nada. Não era apenas a nudez, era o poder que transbordava dela, o mesmo poder que preenchia uma sala inteira antes mesmo de o homem falar. Era a sensação de ver alguém nu e saber instantaneamente que aquilo mudava o mapa do próprio coração. Ela tentou categorizar a reação. Surpresa, sim. Um calor que subiu às têmporas e fez seu corpo se dobrar em perguntas não formuladas. Um medo fino, cortante como gelo, que falou mais alto que a razão. Mas havia também uma admiração anestesiada, uma curiosidade que vinha de lugares que ela não costumava permitir. Geraldine, advogada, mulher que estudara a arte do controle para sobreviver, percebeu o pequeno traço de desalinho no próprio pulso. O corpo traía uma inclinação que a cabeça ainda recusava aceitar. Ming não se moveu imediatamente. Ele observou o efeito que causara como um rei observa um território recém-conquistado. Havia algo quase ritual na espera. Não uma imposição, mas uma oferta de presença. Veja-me, se quiser. Ela percebeu pela primeira vez que aquilo também poderia ser uma escolha. Recordou então a sala de reuniões em Gangnam mais cedo naquele dia. A ponte entre o escritório branco, frio, onde argumentara com lógica e ferocidade, e o quarto onde agora se encontrava era curta e abrupta. Na sala, as luzes do edifício de vidro refletiam ordens e contratos. Ali, ela era uma muralha de apelos jurídicos, interrogatórios e sorrisos calculados. A transição entre a mulher de terno e a mulher que encarava o chefe da máfia coreana nu foi tão estreita que Geraldine sentiu duas vidas tocando-se. Cada uma exigia agora uma resposta. As primeiras palavras que ele disse foram simples, barulhentas no silêncio. Você não reagiu como eu esperava. Havia um humor frio, e na curva daquele humor, uma promessa. Geraldine reconheceu o convite. E por mais que tentasse racionalizar, ele era perigoso, era um homem com território, havia algo no modo como ele dizia seu nome, no sotaque quebrado pelo inglês apurado, que a deixou sem defesa. Ela, que crescera em casas de acolhimento e aprendera a distribuir o afeto em porções controladas, permitiu-se uma respiração profunda e respondeu com a mesma clareza que usava no tribunal. Eu sei o que você é. Ele sorriu, e o sorriso não era de ódio nem de ternura, era de cálculo. E ainda assim está aqui. Ela estava, por motivos que nem sempre eram claros, até serem ditos em voz alta. Parte profissional. Ele era a figura central de um cliente que ela não escolhera verdadeiramente. Parte curiosidade, parte algo que lhe era recusado desde a infância, ser vista sem justificativa. Mesmo enquanto julgava sua própria imprudência, sentia um movimento no corpo que não cabia em leis nem contratos. A pele dele tinha cicatrizes que não eram apenas lembranças do passado. Eram mapas de decisões tomadas por mãos que não pediam permissão. Quando deu um passo em sua direção, a madeira sobre os pés rangeu e o som pareceu se mover como um aviso pelo quarto. Geraldine contou seus batimentos com a precisão de quem aprende a ler a própria freada. 1, 2, 3, 4. Cada número um argumento a ser usado se fosse preciso. Ela não acreditava em amores instantâneos. Ainda assim, ser a única testemunha daquele estado, ver o homem que governava um império do submundo sem o manto de autoridade, era um perigo que tinha uma beleza difícil de nomear. Não era uma cena cinematográfica de conquista. Não havia pressa nem ofensas abertas. Havia um teste mudo, um reconhecimento de territórios que podiam ser compartilhados ou disputados. Geraldine sentiu o pulso mudar. Havia um risco calculado ali, e para surpresa própria, ela sorriu. Ele se aproximou,
tão perto que o aroma dele ocupou o espaço ao redor dela. Madeira queimada, tabaco raro, algo metálico e masculino que não se sabia nomear. No tribunal, ela usara esses sentidos como ferramentas. Agora eram armas. O jantar que os trouxera até ali começara poucas horas antes, como qualquer encontro de negócios. Mesa retangular, copos que refletiam fios de luz, advogados que falavam em cifras, sorrisos que pesavam tanto quanto documentos. A diferença fora que, quando a reunião terminara, ele não deixara a sala junto aos outros homens que se moveram em padrões previsíveis. Em vez disso, esperara, como se a saída dela fosse apenas o início da noite. E Geraldine, que sempre calculava riscos, aceitou a imprevisibilidade. Em parte porque sentia que precisava testar a própria coragem, em parte porque havia algo nas mãos dele, um convite velado, perigosamente humano. Naquela tarde, ela defendera interesses que estavam céu e terra acima de sua vida cotidiana. Assumira a postura firme que ganhara com vitórias e derrotas, e saíra do tribunal com a sensação de quem carregava mandados alheios. Mas quando Ming a convidara, ou ordenara com educação, para jantar em seu penthouse, ela aceitou. Havia maneiras de entender o mundo que não se aprendiam em faculdades. Uma delas era ler o modo como um homem faz silêncio. As horas que se seguiram foram uma coreografia de troca, perguntas e respostas, provocações e limites testados com cuidado. 6 horas depois, no topo de um prédio que dominava Gangnam, de pé diante daquela janela, ela compreendeu o preço da escolha. Havia uma linha fina entre consentir e ser arrastada, e Geraldine preferia sempre escolher. Ela penteou a memória, buscando justificativas aceitáveis. Networking, curiosidade, estratégia. Mas no fundo sabia que parte de sua presença ali era desejo, um desejo que vinha não só do corpo, mas da possibilidade de enxergar alguém igualmente desnudo, no sentido emocional, e não ser diminuída por isso. Talvez por isso a cena a marcou com tanta violência, não por nudez em si, mas por desnudar-se a possibilidade de ser vista inteira. Quando ele voltou a falar, a voz foi tão baixa que fez o estômago dela vibrar. "Você tem inimigos que não conhece", disse ele. Foi uma constatação, não uma ameaça. Era como uma lâmina envolta em seda. Geraldine recuou apenas com a ponta do pensamento. Quem? Em que sentido? Ainda assim, nem a revelação, nem o pedido dele quebraram a clara e afiada barbatana de racionalidade que ela trazia no peito. Havia algo maior que ambos, algo que orbitava o tênue interesse que os uniram naquela noite. Traição, lucro, um número gigantesco que poderia redefinir vidas e cidades. Um nome apareceu então, com o peso de uma sentença. Richard Vaughn. Seu sócio no escritório, o homem que sorrira longamente na reunião, tão confiante que parecia possuir o mapa de suas vitórias. Geraldine lembrava de Richard com a mesma precisão com que lembrava o número de casos ganhos. Cabelo penteado para trás, risada ensaiada, um charuto que sempre fazia com a mão direita. Ele fora seu colega, às vezes seu amigo, às vezes a sombra de sua ambição. Ela não o considerara traiçoeiro, até que descobriu que as escolhas de Vaughn não só manchavam seu nome, elas podiam acabar com sua vida. Mingo colocou diante dela um tablet. Na tela, linhas e números dançavam para quem soubesse ler. Ele não explicou com palavras desnecessárias. O montante, 40 milhões, estava envolto em camadas de corrupção, contas fantasmas, transferências para paraísos onde leis moravam com nomes diferentes. Geraldine leu e suas mãos se fecharam num punho que não sabia por quê. A advocacia ensinara-lhe a traduzir cifras em intenções. Agora as mesmas cifras a punham ao lado de uma figura que vivia fora das fronteiras legais. "Houve um golpe", disse ele. "E você pareceu o alvo mais conveniente." Ela achou que riria. Em vez disso, sentiu o chão perder a firmeza. Não havia nada conveniente numa mulher negra que lutara desde criança para erguer-se por mérito. Conveniente era a condição que o mundo oferecia para que outros escrevessem suas derrotas. Mas ali, naquele penthouse, aquele mundo tinha outro código. Havia leis, e havia o conselho dele. E ele fazia as leis onde as instituições falhavam. Geraldine abriu a boca para negar, mas quando os números se repetiram diante de seus olhos,
A negação perdeu a força. Vaughn, que agora parecia mais astuto do que imaginara, tinha meios e mãos dispostas a mover fortuna. Se provaram uma fraude, as evidências poderiam apontar para ela. Contra empresas com recursos e homens que conheciam caminhos escuros, sua palavra, mesmo com todo o peso da advocacia, poderia não valer o suficiente. Mingo não a acusou com palavras, ele a ofereceu uma opção. Você pode nos entregar o que sabe, começou, a voz baixa como um martelo que bate e mede. Ou pode aceitar proteção, a nossa proteção, enquanto tenta provar que não teve participação. A oferta veio com condições não ditas: homens, território, sangue. Geraldine não era ingênua. Sabia que aceitar algo assim significava transitar por limites que dissolviam a legalidade em favor da sobrevivência. Não era uma simples aliança, era um pacto. E pactos com esse tipo de criatura, ele era claro, não eram revogáveis pela lei comum. Ela observou o céu, recortado pela silhueta de arranha-céus. Lembrou-se por um flash das salas de acolhimento onde crescera, portas com fechaduras frágeis, uma fila de rostos miúdos esperando ordem para começar o dia. Aprendera cedo a escolher. Aceitar a proteção de alguém podia significar pagar um preço invisível, talvez para sempre, mas também poderia significar viver para lutar outro dia. Quantas horas? Perguntou ela. 72, respondeu ele, sem hesitar. 72 horas para provar que você não foi a arquiteta disso. Se falhar, parou, deixando o resto pairar como ameaça. Se falhar, as regras do meu mundo se aplicam. Ela sabia o que isso significava. Ele não precisava dizer. O conselho interno, o tribunal paralelo que governava os segredos, não era benevolente com quem quebrava suas regras e não costumava oferecer recurso. Mingo falava em prazos, porque prazos eram sua lei. Ela tinha 3 dias. A velocidade daquela sentença a fez pensar rápido. 3 dias. Não tempo para mobilizar advogados. Tempo para agir. Recuperar provas, rastrear transferências, acessar servidores. Mas tudo isso exigia recursos. E recursos, claramente, ele poderia oferecer. A pergunta que corria na boca da decisão era outra. Quão fortemente ela estaria disposta a cruzar a fronteira que sempre evitara? Seu histórico a empurrava para a independência, uma garota de casas de acolhimento que aprendeu que devera seu próprio caminho a si mesma. Mas havia outra voz, mais humana e mais vulnerável, que sussurrava que a sobrevivência não é apenas uma vitória pessoal, é algo que às vezes se constrói com alianças. Não todas as alianças são traição. Mingo se aproximou mais uma vez. Havia paciência no gesto, mas também uma ausência quase cruel de pormenores que poderiam suavizar a proposta. Eu posso lhe dar homens, proteção, tempo, mas o relógio começa agora. Ela sentiu o pulso do mundo bater, mais intenso. Horas se contavam em possibilidades. Geraldine fechou os olhos. Em algum lugar do corpo, algo cedeu. Decidiu. Aceitou. Não com um suspiro de rendição, mas com a frieza tomada por quem prepara uma argumentação final. Havia domínios onde ela poderia operar. O direito, a dúvida pública, a lei. Agora, acople-se a um submundo que oferecia atalhos. Era uma escolha de estratégia, mais do que de coração. E a decisão veio com um novo sabor, receio misturado com uma estranha calma. Era o tipo de calma que uma vez lhe salvara do pânico, quando tinha menos de 10 anos, cara lavada pelo vento de uma noite fria, esperando que alguém no abrigo renunciasse a um pacote de biscoitos a seu favor. Ele estendeu a mão para ajudá-la a se erguer. Havia ternura no movimento, como se entendesse o gesto de quem precisara receber auxílio. Geraldine tomou a mão. A pele dele era áspera nas pontas, um contraste com a formalidade dos gestos do mundo que ela conhecia. E naquela pressão curta, silenciosa, sentiu um pacto formado, entre o desejo e o dever, entre a lei e o território, entre proteção e posse.
A proposta estava lançada. Havia um novo ritmo naquelas horas que se seguiriam. O tic-tac não de um relógio banal, mas de um sistema que reclamava justiça do seu próprio modo. Ela sairia para recuperar provas. Ele ofereceria os meios para que isso acontecesse. E no centro, um homem que a vigiava como se fosse ao mesmo tempo objeto de interesse e peça-chave de um xadrez muito maior. Quando desceu do prédio, a cidade parecia um corpo respirando. Geraldine caminhou com passos medidos até o carro que Mingo colocara à disposição. Sentiu por um instante que deixava uma vida e entrava em outra. Havia sangue e lei e contratos. E havia também a necessidade primitiva de proteção, que ela, como qualquer um, não podia apagar. Em sua bolsa, o telefone vibrava como um aviso. Era Richard. O número que ela jamais pensara em bloquear agora lhe aparecia com um novo significado. Traidor, aliado perdido, peça-chave. Ela considerou não atender, mas o telefone tocou novamente, e a voz, do outro lado, arrastou-se com a certeza de quem pensa em chances perdidas. Jerry, confia em mim. Eu posso explicar. A palavra explicação soou como uma armadilha. Havia tanto de suas próprias esperanças naquele pedido. A esperança de que nada daquilo fosse verdade. Ao mesmo tempo, sabia que não podia confiar em todas as pessoas que sorriam em prédios de vidro. Suas mãos, acostumadas a segurar canetas e assinaturas, tremiam apenas o suficiente para que ela percebesse que aquela era a primeira vez em muito tempo que algo real tremia dentro dela por inteiro. No entanto, ao invés de atender, enviou uma mensagem curta. Encontro às 9, traga documentos. Ela precisava ver, analisar, confrontar. A rainha que vivia em seu mundo de leis não podia permitir que a rainha do submundo a guiasse sem provas. Os olhos de Mingo acompanharam cada movimento. Não fez perguntas. Não precisava. Seu silêncio era gestão. Os primeiros movimentos do plano foram rápidos e frios. Mingo colocou à disposição de Geraldine 2 pessoas. Sang-woo, rosto limpo, perfil de ex-banqueiro que sabia tocar cifras como quem ajusta um piano, e Mo, mais novo, com mãos que falavam mais do que a própria boca. Eles eram os instrumentos do homem, sinais de que ele não brincava. E quando ela pediu recursos para acessar a rede privada onde as transferências haviam sido mascaradas, Sang-woo sorriu, com a confiança de quem já dera aulas a servidores e registrava vulnerabilidades como pequenas vitórias de ego. Ao cair da noite, ela passou por trilhas de informações, logins, senhas escondidas em e-mails antigos, contas com checagens automatizadas. Uma brecha aqui, uma senha recuada ali. Geraldine, mesmo sob a tutela inesperada de Mingu, usou o que sabia. Legislação para interpretar padrões, tecnologia para rastrear fluxos. Sua cabeça era, afinal, uma arma. E onde lei falhava, lógica ainda podia encontrar pistas. A cada nova descoberta, ela sentia o peso que a mantinha acordada há anos a fio. O entendimento de que a verdade era rara e que, para alcançá-la, muitas vezes era preciso caminhar sobre brasas. Encontrou uma série de transferências que apontavam para uma conta intermediária, um número de telefone que não batia com endereço algum, nomes que se repetiam com pequenas variações. Não era impossível, era antes elaborado. Mas havia algo inesperado, uma assinatura digital que remetia a um aparelho que, teoricamente, apenas Richard controlava. Não bastava alegar inocência, havia detalhes que poderiam ser manipulações. E então surgiu o nome de Ji-hoon, subchefe cuja lealdade se mostrava ambivalente. Ele apareceu nos arquivos com entradas esporádicas, um fio solto que, se puxado, poderia desfiar o nó inteiro. Geraldine mostrou a Mingu o que achara. Ele não revelou surpresa. Demonstrou antes a paciência de quem já vira redes inteiras desmontarem por fios menores. Ji-hoon murmurou. Ele já me veio entre as mãos. Pode ter sido usado por outros, ou poderia estar desempenhando um papel maior. A menção abriu uma janela maior e mais perigosa. Se a traição vinha de dentro da própria organização que Mingu julgava, então Geraldine se encontrava no centro de uma tempestade que atravessava mundos. Não se tratava apenas de um homem ganancioso no escritório. Tratava-se de um movimento que abarcava sistemas, conveniências e pessoas que mudavam de lado por motivos próprios. No fim da primeira noite de investigações,
Quando as luzes de Gangnam se apagaram em uma cadência distante, Geraldine se permitiu um breve instante de falha. Fechar os olhos e sentir o cansaço cravar-se nas articulações. Viu-se por um segundo como aquela menina que uma vez escondeu pão no casaco, porque o abrigo dizia que havia ração suficiente. A diferença agora era monumental. As apostas não eram mais apenas fome. Eram vida, reputação, uma criança talvez por vir. Um pensamento que ela ainda não permitia ser pronunciado. A possibilidade de maternidade não surgira oficialmente. Era um rumor contido na sombra de um exame que ela carregava no bolso, e que, ainda não lido, pendia como uma corda invisível sobre suas noites. Ela não sabia dizer se o teste viesse positivo, isso tornaria as decisões mais fáceis ou mais impossíveis. Mas em algum lugar de sua anatomia emocional, a imagem de alguém menor crescendo dentro dela começou a desenhar uma nova linha sobre o mapa daquilo que estava disposta a sacrificar. No mesmo compasso em que esses detalhes surgiam, a tempestade se revelava em movimentos práticos. Um telefone que tocou com um número desconhecido, um carro que seguiu por algumas ruas demais, um homem que observou a entrada do prédio onde ela trabalhava. As ameaças não vinham com gritos, vinham com logística, e onde havia logística, havia mãos dispostas a fechar-se como guilhotinas. Mingo não era paternalista, nem ao menos ofereceu consolo em frases vazias. Ele apenas acelerou o ritmo dos recursos, ofereceu-lhe um apartamento para emergências, homens que a escoltariam, acesso à tecnologia que desbloqueava portas que a lei raramente abria, e, em troca, a exigência de que ela atuasse com a frieza que a profissão demandava. Não haveria indulgência, haveria eficácia. Os primeiros sinais de que o jogo estava mudando vieram numa tarde cinzenta, quando ela foi emboscada ao sair do metrô. 2 homens surgiram na saída, perguntaram por um endereço que não existia e um terceiro tentou fechar o caminho. O instinto corpóreo falou primeiro: recuar, respirar, avaliar. Geraldine mostrou o rosto do advogado que passa horas interrogando testemunhas. Não se dobrou à surpresa. E foi então que Mo apareceu, como sombra que se transforma em escudo, e o confronto se dissolveu antes mesmo de existir. Nenhuma violência gráfica, apenas necessidade e rapidez. Eles desapareceram tão discretamente quanto haviam surgido, e a sensação que ficou foi de que alguém precisava mesmo ser salvo. E ela, por enquanto, era o objeto a ser protegido. Quando entrou no carro de Mingo, ofegante de adrenalina, sentiu o tecido do assento como se fosse um leito familiar. Não falou, não precisava. Ele apenas estendeu a mão e pegou a dela, forte, sem palavras. Havia uma promessa não verbalizada. Você está sob minha guarda enquanto me servir. Não havia ternura, mas havia responsabilidade. E para alguém que aprendera a não depender, aquilo pesava diferente. Durante as horas seguintes, enquanto planos se teciam e os pontos se ligavam, Geraldine sentiu um deslocamento interno. A fuga parcial que se tinha permitido era agora um corredor cheio de armadilhas. E no centro daquele corredor, a figura dele, ainda nua em sua memória, reaparecia como um farol que podia orientar ou queimar. Ela pensou na reação inicial, a primeira vez que o vira assim, e percebeu que a cena voltaria a ela como um nó emocional, que se repetiria em momentos de decisão. O olhar que lançara sobre o corpo nu de Mingo seria dali por diante um microclima privado que moldaria escolhas públicas. Quando confiar, quando avançar, quando recuar. E essa memória, tão íntima e só sua, seria o eco que acompanharia enquanto corria contra o relógio. No fim da primeira noite de ação, uma mensagem curta chegou. 72 horas começam agora. Anexa vinha uma localização, um warehouse nos limites da cidade, onde, supostamente, parte das transferências foram neutralizadas em assinaturas falsas. Geraldine leu a mensagem com as mãos ligeiramente trêmulas. A possibilidade de enfrentar Richard, de arrancar a verdade de sua boca governada por mentiras, brilhou diante dela como um monolito. Ela fechou a pasta, olhou para a janela onde as luzes da cidade se dissolviam em chuva e pensou numa frase que, no fim, passou a lhe fazer companhia. Ser vista traz consequências. Nem sempre boas. Nem sempre más.
apenas reais. Antes de seguir para o armazém, enviou a mensagem que precisava bater as portas certas. Se essa história está prendendo você, inscreva-se e venha comigo até o final. Foi só uma frase, uma intrusão mínima no fio tênue entre realidade e narrativa. Então guardou o telefone, prendeu a respiração e com a mão tremente pegou a pasta com os documentos que poderiam ou salvá-la ou entregá-la a um destino definitivo. Ela achou que era apenas um jantar. O armazém cheirava a ferro frio e a óleo velho. Luzes penduradas balançavam como lanternas de inspeção. Geraldine apertou a pasta contra o corpo como se ela mesma pudesse ser um cofre. À sua volta, sombras se moviam em compassos controlados. Mo fez um gesto curto. Sang-woo encostou-se a uma pilha de caixas. O telefone dela vibrava com mensagens cifradas que só ela e Min-gu sabiam decifrar. O tic-tac do prazo parecia agora feito de passos e respirações. Richard estava ali. Mais velho do que na memória dela, com a máscara idealizada de confiança rachada em linhas de pânico. Ele tentou sorrir, gesto automático que pesava menos do que o peso da prova que Geraldine segurava. Extratos, logs, e-mails enterrados em pastas renomeadas. Ele tentou falar, e cada palavra era um alarte em portas que precisavam se manter fechadas. Geraldine, começou ele, a voz pegajosa de desculpas. Ouça. Mo cruzou o espaço com a velocidade contida de quem treina para parar ataques antes que comecem. Não houve gritos, apenas a afirmação corporal de que a conversa terminara. Sang-woo deu à mão um pendrive que a técnica legalmente reconhecida como uma bomba de dados carregava. Evidências suficientes para forçar qualquer investigador a abrir uma porta que até então Richard acreditara segura. Ela sabia interrogá-lo melhor do que o próprio medo. Explique as transferências, disse, a voz calibrada em tribunal. Ele balbuciou sobre cofres fiduciários e consultorias escuras, tentou apontar culpados que não eram convenientemente seus. Geraldine impôs a lógica. Registros de IP, assinaturas digitais, confirmações que só saíam do escritório sob uma série de logins que correspondiam a seu aparelho. Ela sabia que a verdade poderia ter contornos difusos, mas quando os dados se alinharam, o padrão apontou para uma articulação deliberada. Richard não negou tudo, não por honestidade, por medo. Eles me pressionaram, disse. Tem gente por trás disso que tem mais a perder do que eu. Foi o momento em que o nome Ji Funin apareceu, uma ocupação discreta em mensagens criptografadas, reuniões em lugares onde a luz era ruim e o ar mais ainda. Geraldine entendeu, com a frieza de quem sabe ler um documento, que alguém usara Richard como peça de um jogo maior. Antes que pudesse exigir mais, passos ressoaram do lado de fora. A porta do armazém cedeu a uma sombra que Geraldine reconheceu antes mesmo de vê-la. Ji Funin. Ele apareceu com a pose de sempre, um sorriso medido, olhos que calculavam o risco como quem lê linhas de um contrato que nunca foi assinado. Atrás dele, 2 homens espreitavam, e o cheiro do perigo ficou mais agudo. Min-gu estava na linha do telefone. Ela sentiu a vibração diante de um comando mudo e, por um segundo, recortou o corpo dele naquela janela do penthouse. A memória da nudez, peles, tatuagens, o domínio puro de quem não precisava de roupas para lembrar que era senhor do próprio mundo. A cena voltou a ela como uma lâmina de luz que cortava decisões. A lembrança não a enfraquecia, tornava sua concentração mais afiada. Ver Min-gu nu, de modo tão inesperado, não fora um escândalo. Fora um reconhecimento de que havia alguém disposto a despir também o mundo das aparências. Ela precisava usar isso, não sentimentalmente, mas como um instrumento. Ji Funin falou antes que alguém pedisse. Voz baixa, cheia de camadas. Richard está sujo até o pescoço, disse, e o tom trouxe um aviso travestido de notícia. Geraldine não acreditou automaticamente. A traição poderia ser maior do que Richard. E foi aí que as peças se encaixaram com uma precisão que doeu. Ji Funin não apenas tinha interesses divergentes,
Ele era um nó de conexão entre o mundo legal e o submundo que agora a cercava. Tentar removê-lo naquele armazém teria sido tolice. Em vez disso, ela precisou de outra tática. Mandou Mo gravar tudo. Mandou Sang-woo transmitir parte dos dados para um servidor seguro que poderia ser acessado por autoridades internacionais se algo acontecesse. E num movimento que combinou audácia e cuidado, ordenou que Richard fosse levado sob custódia temporária, não para ser assassinado, mas para ser exposto. A execução desse plano exigia eficiência e uma aposta que Ming-gu respeitasse a linha tênue entre punir e preservar a potência da verdade. Ji-hoon não gostou. A irritação dele era um brilho frio nos olhos. Você pensa que vai sair intacta disso? Perguntou, com a intimidação comprimida numa frase. Geraldine não acreditou automaticamente. A traição poderia ser maior do que Richard. E foi aí que as peças se encaixaram com uma precisão que doeu. Ji-hoon não apenas tinha interesses divergentes, ele era um nó de conexão entre o mundo legal e o submundo que agora a cercava. Tentar removê-lo naquele armazém teria sido tolice. Em vez disso, ela precisou de outra tática. Mandou Mo gravar tudo. Mandou Sang-woo transmitir parte dos dados para um servidor seguro que poderia ser acessado por autoridades internacionais se algo acontecesse. E num movimento que combinou audácia e cuidado, ordenou que Richard fosse levado sob custódia temporária, não para ser assassinado, mas para ser exposto. A execução desse plano exigia eficiência e uma aposta que Ming-gu respeitasse a linha tênue entre punir e preservar a potência da verdade. Ji-hoon não gostou. A irritação dele era um brilho frio nos olhos. Você pensa que vai sair intacta disso? Perguntou, com a intimidação comprimida numa frase. Geraldine devolveu a pergunta como quem aplica um precedente legal. Você quer que eu fuja ou quer que te prove que não sou culpada? O desafio tinha a clareza de uma cláusula contratual. Ji-hoon sorriu, como se aquela cláusula o favorecesse. Então fez algo que ninguém esperava. Recuou. Aparentemente ele não estava pronto para abrir um conflito público. Pelo menos não ainda. O plano inteiro girou no fio dos próximos passos. Provas, testemunhas, logística. Ao sair do armazém, ela notou que o relógio tinha uma forma nova. Não eram só 72 horas em números, mas um corredor de portas que se fechavam e abriam de acordo com escolhas que ela fazia. Ming-gu, no entanto, estava mais presente do que permitia admitir. Em cada encontro subsequente, ele aparecia com gestos pequenos. Um café entregue sem palavras, uma máquina de escrever antiga que Sang-woo havia conseguido para preservar documentos, um carro com motorista que sabia as ruas de memória. A caça a Avon levou-a de salas cor de vidro a subterrâneos lotados de fumo e promessas. Eles não o acharam facilmente. Ele vivia com o gosto da impunidade e o talante de quem sabe escapar por entre brechas legais. Em cada passo, Geraldine percebeu uma coisa. A violência do mundo de Ming-gu não era um espetáculo, era um mecanismo. Havia ordens que se cumprem de maneiras que preservam estruturas. Isso não o tornava menos perigoso. Tornava a escolha dela mais relevante. As emboscadas vieram como cortes de rotina. A primeira foi calculada e subterrânea. Enquanto Geraldine acessava um servidor remoto, alguém invadiu a sala onde trabalhava e destruiu backups. O dano foi calculado para amedrontar, não para matar. Uma mensagem clara. Ao perceber, sentiu um aperto indecifrável. Não era medo pela própria vida, mas pela vida que ainda podia nascer. O exame, que até então era só rumor no bolso, agora transformava-se em fato quando a menstruação atrasou mais dias do que deveria. Era uma dobra na trama pessoal dela, que fazia o resto do enredo ficar em segundo plano, ainda que jamais perdesse importância. Na madrugada seguinte, sozinha em um apartamento que agora servia como base de operações, ela abriu o teste. O positivo brilhou como acusação e promessa ao mesmo tempo. O mundo inteiro tênue sobre seus ombros. A notícia não trouxe alegria instantânea. Trouxe responsabilidade. Era uma força que cristalizava o que já sentia. Salvar-se significava também salvar uma outra vida. Não houve grito de êxtase, apenas um silêncio longo e decidido. Quando contou a Ming-gu, ele esteve ali como sempre, sem artifícios.
A notícia o afetou de uma maneira que não se traduziu em palavras imediatas. Havia surpresa, claro, e algo parecido com medo. Mas também havia um instinto de proteção que se apresentou de volta não como um bordão de dominação, mas como uma tomada de posição. Isso muda tudo, disse ele, e a frase foi tão simples quanto um comando. Mas não muda o meu acordo, só o intensifica. Para Geraldine, a intensidade só trouxe novas perguntas. Quanto custaria essa proteção? O que, de fato, era negociar sua liberdade em troca de laços forjados por poder? E, se aceitasse, como poderia manter sua integridade profissional, seu compromisso com a lei? Essas perguntas rodaram em sua cabeça como peças de xadrez, sempre voltando para um centro. A criança que poderia nascer precisava de uma mãe viva, com nome limpo, ou pelo menos capaz de lutar no futuro. Foi nesse momento que Mingu falou de casamento, não como romance de filmes, mas como estratégia legal e social, um ato que poderia colocar Geraldine sob a proteção mais sólida do mundo dele. Havia precedentes, disse ele, liames que, reconhecidos pelo conselho, garantiam mais do que alforria simbólica, ofereciam insumos políticos. Geraldine reagiu primeiro com raiva e depois com custo emocional. A ideia de se tornar propriedade oficial de alguém que regula a sua segurança feriu-a, mas racionalmente tornou-se claro que havia mérito. Um casamento poderia influenciar votos no conselho, poderia tornar traições internas mais arriscadas para seus inimigos. Ela não aceitou de imediato, marcou condições. O casamento seria uma aliança de conveniência, com cláusulas claras. Haveria documentação, testemunhas e, acima de tudo, um acordo verbal e repetível de que qualquer violação de consentimento levaria a consequências, inclusive a separação. Afirmou que não seria objeto, mas parceira numa estratégia. Mingu ouviu cada termo, sem pressa, como um homem que sabe que cada palavra dita é terreno conquistado ou perdido. O que selou o acordo foi menos um papel do que um gesto, uma promessa feita por ambos, dita num tópico quase sussurrado. Protegerei sua vida e a da criança, disse ele. E se eu falhar, então que me retirem. Não era penitência, era compromisso, e ela percebeu que, em sua própria maneira, aquilo era o mais próximo que o homem tinha de um voto. Aceitou. O anúncio do casamento paralisou a cidade por um dia. Para o mundo jurídico era um escândalo. Para o mundo do conselho, um cálculo. Geraldine, advogada, nunca imaginara que suas alianças pessoais pudessem ser tão decisivas. Mas a decisão mudou o ritmo. Era preciso preparar a cerimônia, o acordo e, sobretudo, a votação no conselho, que, se adversa, significaria que nada da proteção seria reconhecida. Prepararam documentos, chamaram testemunhas e Mingu colocou seu tio no circuito, um homem com voz no conselho que entendia as regras e as vantagens de ter um laço que pudesse aproximar um mundo sombrio, à aparência da legitimidade. Enquanto os dias passavam, o sucesso parcial nas recuperações financeiras os aproximavam de um clímax. Geraldine e a equipe conseguiram rastrear parte do dinheiro. Uma série de contas intermediárias foram congeladas graças a uma operação coordenada entre Mingu e um fiscal que Sang-woo havia convencido a colaborar sob anonimato. Não recuperaram tudo. Os 40 milhões continuavam dispersos em cantos do sistema financeiro internacional, mas recuperaram o suficiente para provar que havia manipulação e tentativa de lavagem. A evidência, quando entregue às mãos certas, se transformou em alavanca. O problema era que a mesma alavanca podia cortar ambos. Ji-Eun sentia-se encurralado, sua agressividade aumentava. Em uma noite, tentou incendiar uma parte da operação de Geraldine, um ataque coordenado aos servidores. A destruição foi interrompida por um grupo tão silencioso quanto letal. Os homens de Mingu trabalharam com precisão para neutralizar o incêndio e capturar alguns dos executores. A capacidade de lidar com violência sem exibir violência gráfica foi paradoxalmente o que manteve Geraldine menos aterrorizada e mais ciente do risco moral que ela assumira. A cerimônia ocorreu num salão antigo, não pela pompa, mas pela neutralidade.
Havia homens de negócios, advogados e os que representavam o conselho, cujas tradições elas foram apresentadas com a reverência formal que o mundo do crime costuma ter por suas próprias formalidades. Não foi um casamento religioso, foi um ato reconhecido pelo sindicato, com protocolos que não se chamavam ritos culturais, mas que tinham força legal naquele universo. Geraldine sentiu-se estranhamente deslocada enquanto caminhava ao encontro do homem que já vira nu. A memória daquela nudez, que a primeira vez havia surpreendido e desestabilizada, agora vinha revestida de tantas camadas que se tornou também um ponto de ancoragem. Eles trocaram votos curtos. Geraldine disse o mínimo que podia aceitar como verdade, que se casavam por proteção e intenção de parceria, que ambos preservariam a vida que vinha a caminho. Mingo respondeu com uma promessa, que soava quase paternal, porém distinta daquele paternalismo bruto que tanto a incomodara no começo. Falou de terras, de negócios limpos que começaria, de punições para quem traísse. Havia uma sinceridade estranha no tom dele, como se o ato de jurar publicamente o obrigasse a cumprir-se. O tio dele assistiu com uma expressão de quem reconhecia a vantagem política. Alguns do conselho franziram o senho, outros viram oportunidade. A votação foi o próximo teste público. Era o momento em que todos os riscos se alinhavam. A possibilidade de que o conselho vetasse o casamento e com isso deixasse Geraldine vulnerável. A chance de que aliados antigos de Mingo vissem nisso um enfraquecimento. O salão onde a votação ocorreria era austero, com painéis de madeira escura e uma mesa que servia como altar de deliberação. Os membros do conselho entraram um a um como juízes de um tribunal não oficial. Geraldine esperava um veredito que soasse como sentença. Mingo discursou. Em vez de ameaças, escolheu visão. Falou de ordem e de controle, de como seu código interno havia mantido cidades seguras em esquinas que a lei evitara. Disse com clareza que reconhecia o custo de proteger alguém fora de seu mundo e que aceitaria, em troca da proteção, submeter parte de seus negócios a uma transição, não necessariamente à lei pública, mas a uma forma de legitimação que poderia reduzir violência e trazer estabilidade. Ele propôs, com firmeza, que o casamento significava uma responsabilidade para ambos. Ela, de renunciar a qualquer ação que pusesse em risco crianças, ele, de reduzir práticas que colocassem civis em perigo. A promessa foi recebida com murmúrios. Era talvez a primeira vez que alguém do sindicato propunha controle próprio como forma de avanço. Houve resistência. Um voto foi quase unânime contra no começo. Mas as negociações são feitas de troca. Mingu ofereceu a cabeça de Jihuni, simbólica, não literal, em troca de apoio. Expor o traidor, removê-lo do poder e bani-lo do círculo de comando. Jihuni, pego entre a força do homem que o confrontava e a astúcia de Geraldine, viu seu prestígio ruir. A votação final foi apertada, mas a maioria decidiu a favor. Geraldine sentiu o golpe de alívio como quem recebe uma sentença com data marcada. Venceu-se uma batalha, mas o campo inteiro ainda estava minado. O custo veio depois. Jihuni desapareceu em uma noite sem aviso. Alguns disseram que fugira, outros que fora exilado e silenciado por ordens do conselho. Não houve celebração por isso, só a consciência de que quem organiza expulsões também carrega o dever de punição. Richard, por sua vez, foi preso com base nas evidências que ela havia recuperado. A Polícia Internacional envolveu-se quando documentos foram compartilhados por canais seguros. Vaughn foi detido numa operação que serviu de catarse para Geraldine. Não foi uma revanche, e sim uma consequência legal que, de certo modo, validou parte de sua luta. Mas nada disso limpou a consciência. As escolhas tinham marcas. Mingu teve de sancionar severas medidas internas para manter seu novo pacto com uma vida mais pública, e algumas de suas práticas mais duras foram mantidas. Apenas instruiu sua gente a direcioná-las a inimigos. Geraldine compreendeu que não existia pureza numa transição. Mudar o sistema era um trabalho lento, feito de concessões e de decisões que ainda feriam. Enquanto a poeira baixava e o bebê crescia num ventre que ela já sentia movimentar-se como um novo calendário de possibilidades, Geraldine aprendeu a negociar outro tipo de poder, o do afeto e da intimidade. Houveram noites em que se encontrou ao lado de Mingu, observando-o vestir-se para reuniões, e pensou nas primeiras horas no penthouse, quando o vira nu.
A memória inicial, que a surpreendera, tinha agora deslocamentos. Não era só desejo, nem só medo. Era reconhecimento de fragilidade. Ver a nudez de Mingu, repetidas vezes na cabeça, transformara-se numa imagem que lembrava que, por baixo de territórios e tatuagens, havia um homem com medos e limites próprios. E isso, perceber que ele também era vulnerável, tornou suas interações mais humanas, embora nunca menos políticas. A intimidade se desenvolveu em juramentos pequenos, manhãs tomados juntos, silêncios partilhados, conversas sobre planos de negócios que incluíam entrega de parte dos lucros para programas sociais. Geraldine usou esses momentos para implantar suas próprias marcas no novo mundo de Mingu. Contratos de emprego para ex-presidiários, programas de formação profissional em Gangnam e áreas periféricas, um fundo inicial que vinha de dinheiro que legalmente não poderia ser chamado de doação, mas que foi convertido e auditado com transparência pela primeira vez em operações do tipo. Não era redenção completa, era no mínimo tentativa. A gravidez avançou com uma mistura de medo e ternura. Geraldine se tornou menos solitária em suas decisões. As escolhas passaram a ter um interlocutor constante, ela, a criança, e um homem cuja possessividade evoluiu para a inclusão. O medo de perder-se foi substituído pela responsabilidade de construir algo que pudesse sobreviver a eles. A idade do bebê foi um eixo que a fez escrever planos, criar uma fundação e articular discursos que pudessem justificar mudanças duras e necessárias. Quando Hope nasceu, meses depois, nada explodiu em festa. O nascimento trouxe um silêncio compartilhado, o tipo que se anuncia em chãos gastos de hospital e festas contidas em salas pequenas. Geraldine segurou a criança e viu uma linha descendente que vinha do próprio corpo e se projetava no futuro. A bebê tinha mãos semelhantes às suas, e um suspiro que era todo do mundo. Mingu, ao vê-la, ficou surpreso. A brutalidade dele não continha gargalhadas. Continha pela primeira vez lágrimas discretas. Ele se aproximou como alguém que teme quebrar algo frágil. Quando sua mão tocou o rosto de Hope, Geraldine sentiu um terremoto pequeno e perfeito. Aquilo a tornava sua. A transformação de Mingu não foi mágica. Ele continuou a tomar decisões questionáveis. As sombras do passado nunca foram riscas brancas. Mas de modo pragmático, começou a investir em empresas legítimas, abrindo espaço para negócios que pudessem empregar os que um dia trabalharam nas ruas. Criou parcerias com advogados que Eric, um velho amigo de Geraldine, introduziu, para criar uma cortina de legalidade que aos poucos afastasse os negócios mais sanguinolentos. Para justificar essas mudanças ao conselho, Mingu precisou negociar perdas. Deixou escapar aliados que não quiseram se modernizar, cedeu a parcelas de seus lucros e permitiu investigações que antes teriam sido abafadas. Cada concessão foi uma ferida e um ganho simultâneos. Geraldine, por seu lado, entrou de cabeça em uma fundação que visava dar suporte a jovens de acolhimento, uma retribuição direta ao passado que a moldara. Usou sua posição para levantar fundos, oferecer bolsas e criar programas de mentoria. Havia ironia nisso. A mulher que uma vez viveu por si, agora coordenava redes que ofereciam a outros a chance que lhe faltara. O nome da fundação era deliberadamente simples: Espera. Não esperança utópica. Uma espera ativa, com cursos, serviços e uma equipe que mesclava profissionais jurídicos e técnicos que Mingu não podia oferecer. O mundo em que viviam continuou a ter manchas. Havia noites em que carros passavam de madrugada e olhares longos se fixavam no prédio onde moravam. Aciava-se vigia, como se a qualquer momento o passado pudesse bater à porta. A maternidade, no entanto, limpou nuances. Quando Hope riu pela primeira vez, algo dentro de Geraldine relaxou. Ela olhou para Mingu e viu não mais o chefe absoluto, mas um homem que aprendia a administrar um território que incluía a vida de criança. A nudez dele, naquele instante primeiro que a marcara, agora se apresentava como metáfora de um homem que, despido de máscara, podia escolher um rumo diferente. O conselho monitorou as mudanças com olhos clínicos. Alguns aplaudiram, outros resmungaram. A votação que legitimara o casamento fora apenas um começo. A transformação real veio com o tempo e com a perda de poder exercida por alguns nomes que se recusaram a se modernizar. Jihun não voltou. Rumores circulavam, que estava em exílio, que fora traído,
mas a verdade não interessava tanto quanto o silêncio que deixara. A história de Geraldine atravessou jornais em manchetes que variavam entre escândalo e romantização. Alguns aplaudiram a força dela, outros a condenaram por se aliar ao submundo. Ela leu de tudo e reagiu pouco. A maior parte de seu trabalho foi para dentro, lidar com tribunais, consolidar provas, manter sua reputação intacta. A fundação começou a dar frutos. Jovens saíam de seus programas com empregos, alguns até contratados por empresas que Mingo começara a bancar no processo de legalização. Mingo nunca deixou de ser perigoso. Em ocasiões raras, sua mão apertava a dela com a mesma força que ameaçava um opositor. Havia sempre o risco de que o mundo em que se movia voltasse a engolir tudo. Mas havia também um tipo de disciplina que ele fora capaz de exercer por causa dela. Talvez a nudez que o revelara na primeira noite tivesse sido o gatilho para a honestidade silenciosa que ela agora via. Ele podia perder trajes e territórios, mas não a si mesmo. E vendo-o exposto de maneira tão íntima, ela aprendera a ler suas contradições com mais cuidado. Anos depois, na sede da fundação, olhando para fotos de jovens que haviam conseguido vagas de estudo e emprego, Geraldine pensava em como a vida tomava rumos que não se podiam prever. Ela recordava, de vez em quando, a cena do penthouse, a luz que recortara músculos e tatuagens, a surpresa que a tomara. Não era apenas memória erótica, era a medida de transformação. A reação que tivera naquela noite era agora a mesma reação que vinha ao ver seu bebê dormir, ao ver Mingo negociar contratos limpos, ao ver seus próprios projetos ganharem forma. O preço pago não fora pequeno. Vidas foram alteradas, lares rasgados. Homens que antes se alimentavam do caos perderam privilégios. Geraldine carregou culpas e, ao mesmo tempo, o orgulho difícil de quem transformou o medo em cuidado. A vitória não fora limpa, mas foi real o bastante. E quando muitas vezes a cidade os olhava com desconfiança, ela respondia com trabalho, com contratos transparentes, com números públicos, com jovens que podiam contar histórias melhores. A última cena que ela carregava antes de fechar o círculo era simples e íntima. Uma tarde de verão, o sol tocando vidro e madeira do apartamento que agora dividiam, Mingu entrou na sala sem camisa, não nu como da primeira vez, mas com o peito exposto de maneira comum, humana. Hope estava no colo de Geraldine, pequena e curiosa. Mingu sentou-se e olhou para as duas. Havia uma leve cicatriz perto do ombro que ele sempre tocava quando pensava, lembrança de batalhas, escolhas e perdas. Geraldine olhou para ele e sorriu, reconhecendo ao mesmo tempo o perigo e a ternura. Você ainda se lembra daquela primeira vez? Perguntou, sem ironia. Ele franziu o senho. Quando você me viu assim? A pergunta tinha a suavidade de quem mede os limites do que pode dizer. Ele respirou fundo e pela primeira vez usou as palavras que falavam de mudança. Sim, foi um momento honesto, disse. Mostrou que nem tudo o que eu faço é para impressionar. Às vezes só sou eu. E você de algum modo aceitou me ver. Isso mudou coisas. Geraldine voltou a olhar para Hope. O bebê abriu os olhos e sorriu num jeito imperfeito que parecia iluminar o lugar. Mudou, disse ela. E ainda temos trabalho a fazer. Eles riram, não de leve, mas de um modo que guardava a história dentro. Havia mais batalhas, mais negociações, mais noites de vigilância. Havia festas pequenas e burocracia extenuante. Havia também a sensação, rara e preciosa, de que a vida que escolheram construir, tão irregular, tão costurada de dor e cuidado, valia a da ferida. Quando se despediu da janela onde tantas decisões haviam nascido, Geraldine pensou em quem ela fora e quem se tornara. Viu-se como uma mulher que saberia sempre dividir sua história entre advocacia e maternidade, entre luta e ternura. A memória da nudez de Mingu permaneceu, não como escândalo, nem como arma, mas como uma marca que lembrava que por baixo de poderes, há carne, e que ver a carne alheia pode ser o começo de uma aliança, para o bem ou para o mal. Se alguém um dia perguntasse se ela havia feito a escolha certa, ela pensaria no rosto de Hope e na lista de jovens que agora tinham um caminho. Pensaria nas noites em que segurara as mãos de inimigos e transformara promessas em prática.
Não havia herói único na história. Havia, como sempre, caracteres riscados, escolhas ambíguas e a difícil beleza de reconstruir. E nas horas em que as luzes da cidade se acendiam e recortavam sombras nas paredes do apartamento, Geraldine sabia que a reação da primeira noite, o assombro, o medo, o desejo, não foram um erro. Fora antes um começo. Um começo que costurou vidas, que abriu portas, que criou uma família improvável e resistente. Ela não conseguira, nem buscara, apagar as sombras do passado. Mas aprender a caminhar entre elas, de mãos dadas com um homem que tinha sido e ainda era muitas coisas, e com uma filha que tornaria as escolhas do futuro ainda mais reais. Se alguém olhando da rua dissesse, você não vai acreditar na reação dela ao ver o chefe nu, Geraldine provavelmente sorriria. Não porque a cena fosse inacreditável, mas porque a reação fora verdadeira, uma mistura complexa de medo e reconhecimento, que a levara a escolher a si mesma de novo e, por extensão e acaso, a garantir a vida de outra. Gostou da história? Deixe um comentário. Você escolheria o risco por um amor assim? Inscreva-se para mais histórias como esta.